Olá, saudações e bem-vindo a mais uma edição do Política na Mesa. Hoje vamos falar de três assuntos. O primeiro, 12.961 cidadãos residentes em Vilanculo beneficiaram-se de subsídio social direto após emergência. O segundo tema, munícipes em Vilanculo reclamam pelas elevadas taxas que são cobradas pelos proponentes ou pelas empresas fornecedoras de água. Também vamos dar um pulo para o país vizinho África do Sul, onde vamos falar da condenação do ex-estadista daquele país, o Jacob Zuma. Para o efeito, já tenho em estúdios o Roberto Matsinyi, em nome da Frelimo, Manassés Nhachungu e Sociedade Civil. Infelizmente, não vamos contar com os representantes do Movimento Democrático de Moçambique, Sara Chicango, e da Renamo, Ricardo Tempe. Roberto Matsinyi, boa noite. Muito boa noite, Paulino Vilanculo. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham neste momento. Primeiro, nós queríamos trazer este ponto em nota introdutória de uma situação que ocorreu há semana, um facto bastante mediatizado, que tem a ver com um membro da Assembleia Municipal da cidade de Tete, na província do mesmo nome, por sinal membro pela bancada do MDM, e independentemente da bancada que ele é, em primeiro lugar é um servidor público, e não só, este por sua vez é um pai. A idade que ele tem apresenta uma postura, o que não devia se veredar por caminhos que ele seguiu. O que aconteceu, afinal de contas, com este cidadão? Ele é acusado de ter burlado munícipes proprietários de estabelecimentos comerciais na autarquia vizinha, neste caso na cidade de Moatize. Fazia-se passar de um técnico da Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, INAE. Então, nós, como Partido Frelimo, condenamos de forma veemente este comportamento. É verdade ter acontecido fora da nossa província, mas pelo facto de ter acontecido numa das autarquias do nosso país, nós julgamos que não é o caminho certo que um membro da Assembleia Municipal deverá tomar. Aliás, não só, qualquer cidadão não pode tomar comportamentos desviantes desta natureza. Muito obrigado, Roberto Matsinyi. Manassés Nhachungu, boa noite. Boa noite, Paulino. Boa noite, colega Roberto Matsinyi. Boa noite, internautas que nos acompanham a partir dos vossos receptores. Uma saudação especial para a classe dos membros da sociedade civil que aqui represento neste painel. Muito obrigado. Vamos ao nosso primeiro tema. 12.961 cidadãos de Vilanculo beneficiaram-se de subsídio social direto após emergência. O processo teve lugar em diferentes pontos de Vilanculo, nomeadamente o povoado de Pambara, Faicate, e também diferentes bairros da cidade de Vilanculo. Haviam sido inscritos para este processo 14.143 cidadãos. E na última sexta-feira o balanço foi feito, onde estiveram técnicos do INAS, delegação de Vilanculo e INAS Central, e também os bairros, ou melhor, os secretários dos bairros que estiveram no terreno. Gostava de ouvir seu comentário, Roberto Matsinyi, como é que olha para este processo, daquilo que pode presenciar, se calhar no seu bairro ou em outros pontos da cidade de Vilanculo, como é que o processo decorreu?
Muitíssimo obrigado. Nós fazemos um balanço bastante positivo do decurso deste processo de pagamento do subsídio aos beneficiários. É um trabalho do governo que foi concebido para minorar aquilo que é o sofrimento das populações, e muito em concreto aqui em Vilanculo, dos munícipes. Aliás, foi concebido para minorar aquilo que é o sofrimento dos munícipes vivendo em todas as autarquias do nosso país. E para o caso de Vilanculo, estendeu-se para 2 comunidades, ou seja, a 2 povoados de Faiquete e Pambara. É positivo a medir pelo nível de preparação técnica do pessoal do INAS, que conseguiu realizar o seu trabalho, digamos, a uma cifra de 91,6%, olhando aquilo que era a previsão inicial. Aliás, conforme dizia também na sua introdução, haviam sido inscritos 14.143 beneficiários no terreno, ou seja, nesta semana que termina, foram abrangidos um total de 12.961. O que quer dizer, há um número de agregados, de cidadãos que ficou fora deste processo. Estamos a falar qualquer coisa como 1.149 agregados familiares que faltaram nas mesas de pagamento. Este número corresponde a uma percentagem de 8%, e nós julgamos que, ao ter abrangido este número de 12.961, é bastante positivo, e numa altura em que o governo central havia disponibilizado para o distrito de Vilanculo, para garantir este pagamento, 42.429.000. Deixa-me aqui dizer que este valor de 42.429.000 estava sim para dar cobertura a um universo inicial de 14.143. O que quer dizer, há um remanescente do valor após o pagamento deste 12.961, e foi pagamento de 2 meses, o mês de janeiro e o mês de fevereiro, faltando os passos subsequentes. Mas aquilo que foi uma informação que tivemos acesso é que notou-se enchentes em alguns bairros, sobretudo na área municipal. Podemos falar do bairro bairro 5º Congresso, no bairro 19 de Outubro. Houve muita participação, inclusive de pessoas que não haviam sido inscritas, mas ao ter a informação de que havia este pagamento, muitas pessoas já acorreram ao local. Esta situação... Roberto Matzinho, desculpa por lhe cortar, voltaremos já a desenvolver mais esse ponto. Neste momento quero passar a palavra ao Manassés Nhashungwe. Manassés, já terminou a primeira fase deste processo de pagamento do subsídio às pessoas abrangidas por este processo. Como é que avalia daquilo que pode viver no terreno ou em outros pontos sobre este processo? Bom, permita-me dizer, Paulino, que se calhar a iniciativa até foi muito boa, de ter que subsidiar algumas pessoas, sobretudo depois da situação de emergência, não é? Sabemos nós que muitos de nós ficamos sem trabalhar, sem fazer nada, e sobretudo os velhos é que deviam ser beneficiados desse montante. Mas por aquilo que eu acompanhei durante o processo, desde a fase das inscrições até a altura do próprio pagamento, parece que houve aqui uma necessidade propositada
para não se conquistar a cifra dos 100%. Porque se nós recuarmos para trás, depois da inscrição que foi feita casa a casa, seguiu-se a fase em que os inscritos deviam ir para as sedes dos bairros para A extração de a extração de fotografias. E mais adiante, parece que foram informados naquela altura que aqueles que extraíram fotografias é que seriam os beneficiários prioritários. E isso até poderia não ter sido presencial, não é? Recolheram até números de telefone, disseram naquela altura que o pagamento seria via eletrônico. Tempo depois, já não é o pagamento eletrônico, tem que ser presencial, mas algumas pessoas, se não por um número até considerável, não posso precisar quantas pessoas é que são, mas pelo menos na minha zona tenho acompanhado essas reclamações, né? Em conversas na vizinhança. Me parece que muitas pessoas que cumpriram com o processo todo, até de fotografias, foram excluídos na última hora. Na data em que foram para receber as senhas, não é? E são muitas pessoas que voltaram para casa sem a devida senha e essas pessoas lhes foram dito que no dia do pagamento haveria uma mesa específica em que eles iriam seriam atendidos. Mas a informação que me apareceu também no dia de pagamento, parece que essas mesas não estava lá o aparelho, ou digamos, o computador em que ia confirmar se esse indivíduo, depois de apresentar o seu documento, podia se confirmar se realmente essa pessoa teria sido inscrita ou foi fotografado. O que aconteceu foi que apenas registravam o nome e ficava a promessa de que ok, nós depois vamos observar isso e das próximas vezes, ou no segundo pagamento, vamos como é que reparar esse erro. Quer com isso dizer que, ou afirmar que o processo não foi transparente? Não foi transparente. Não foi transparente. Porque, primeiro, não houve uma indicação clara de como é que o processo será feito, não é? Houve registro das casas, a partir de casa. Pronto, chegou a altura em que era necessário ir-se extrair a fotografia. E disseram que o processo, o pagamento seria via eletrônico, não é? Mas, no dia da distribuição das senhas, acho que houve mudança de plano entre os técnicos lá, eles é que sabem. No dia da distribuição das senhas, aquele indivíduo que cumpriu com todo esse processo da inscrição desde casa até a extração da fotografia, o nome já não consta. Então, eu não sei onde é que vamos buscar a transparência num processo em que envolve um dito por não dito, ou porque isto será assim e amanhã já não é assim. E foi por isso que fica tão complicado. E eu não quero aqui perceber do colega Mazzini a dizer que houve um agregado, não é, do número dos inscritos e dos que receberam. Houve um número considerável de pessoas que não se fizeram presentes nas mesas do pagamento, o que para mim pode não ser verdade. Se calhar esse número é daquelas pessoas mesmo que os nomes mais tarde não constam. Então, olhando para os números, digamos que sim, houve transparência, mas uma transparência um pouco duvidosa. Obrigado, ficou essencial. Roberto Mazzini, quero o seu comentário. Os bairros Alto Macaça, Aeroporto e 19 de outubro, de acordo com o delegado do INES, Antônio Machava, foi os bairros cujo processo não decorreu da melhor forma, havia enchente, as medidas de prevenção não eram respeitadas. Fora desse ponto, há muitas pessoas que lá reclamavam os seus nomes porque não constavam nas listas, e
olhando para esses pontos todos, o que é que terá falhado? Estamos a falar destes 3 bairros que o processo, olhando aquilo que se esperava, acabou não correndo da melhor forma por causa dessas nódoas. O que é que terá falhado no seu ponto de vista? Muito obrigado. É um pouco complexo responder à sua questão, mas para já eu irei fazer um comentário substancial com relação à questão que nos coloca. Paulino, o que nós podemos aqui dizer, nós não podemos anular um todo esforço do governo através destes técnicos do INAS e também em parceria ou em coordenação com as estruturas locais dos bairros ou dos povoados ora abrangidos. Nós sabemos que todo o trabalho tem uma margem de erro, de falhas. É verdade, quando nós concebemos um programa, não podemos fazer a dizer que não, aqui temos que falhar 25%. O ideal é garantir 100% de execução. Contudo, é preciso perceber que na execução da atividade existe sempre esta margem de falhas ou de erros. E recorrendo também àquele adágio que o erro acontece onde há trabalhos. Nós chamamos a isto, sem querer menosprezar, sem querer tirar o mérito das observações que os munícipes fazem, munícipes que estão sendo revistos agora com este pronunciamento do meu colega Manassés em representação da sociedade civil. Nós queremos reconhecer de facto e também é de erros que nós vamos melhorar os processos subsequentes. Aqui há muita coisa que pode-se dizer. É verdade, podia o governo, o INAS em Vilanculo, ter minimizado ou ter corrigido situações aqui descritas, quer pelo Paulino, quer por Manassés. Há quem também aqui vaticina a ideia de que o dinheiro é sagrado. E o dinheiro, em outras palavras, é o suor do homem. Então, não é inconcebível que um grupo, um extrato da sociedade, um grupo da sociedade é beneficiado em valores monetários sem que tenha feito em troca de uma atividade. Há pessoas que dizem que não, olhando as experiências do passado, este valor devia ser pago mediante a uma prestação de uma atividade nos bairros onde nós residimos, por exemplo, a abertura de ruas, o melhoramento dessas vias de acesso e outras atividades, aquilo que nós chamamos de comida pelo trabalho. Mas nós entendemos que esta foi uma via para minorar, conforme nós dizíamos, a vida daquelas famílias que foram encontradas nessa situação pós-emergência, mas também que não tinham um sustento para as suas vidas. É preciso notar que há muitas pessoas que acorreram aos centros de recenseamento e essas pessoas, outros são funcionários públicos, quer dizer, pessoas que não deviam ter corrido aquele local e foram encontradas em situações na altura, foram sanadas no período de recenseamento, mas há um número que não chega a 10, mas por ali ultrapassa a 5 funcionários públicos que foram retirados à boca mesmo do pagamento. 6. Sim, são 6. Então, eu acho que é um trabalho que foi feito de forma minuciosa. Contudo, nós queremos reconhecer essas falhas que aconteceram, mas o que não posso afirmar categoricamente é o que o meu colega Nhachung dizia, que parece que isto foi ensaiado, foi uma atividade propositada. Propositada eu digo não, mas podemos assim assumir que são falhas do próprio processo. Há de notar que inicialmente
as pessoas beneficiarem não deviam receber ou um técnico lhes pagar. Aquele valor devia ser disponibilizado ou desembolsado via M-Pesa e a pessoa iria receber o seu valor a partir de casa. Aliás, aquilo que são os apelos do governo e das autoridades sanitárias é que neste momento todos nós devemos ficar em casa e saiamos de casa no caso de uma extrema necessidade. Então, havia sido concebido assim que as pessoas recebessem aquilo que são os seus pagamentos a partir do telemóvel, a partir de casa. Mas notou-se também que muitas pessoas, ora inscritas, não tinham telemóvel. Então, as pessoas deviam receber da forma presencial. Eu creio que estas e outras situações das próximas vezes virão a ser corrigidas. Obrigado, Manassés. Queremos mesmo fechar este primeiro assunto, mas quero ver de si. Terminou a primeira fase, onde o valor pago eram 3.000 meticais. Esse valor correspondente a 2 meses, janeiro e fevereiro. O que gostaria de ver melhorado quando a segunda fase chegar? Bom, eu irei responder a tua questão, mas deixa-me rebater um bocadinho a colocação do colega Matsinho, quando diz que isto até espanta muita gente, porque é pela primeira vez sim que se dá algum subsídio a alguém sem ter prestado nenhum serviço. Bom, cá para nós, para o nosso Moçambique, até pode ser uma novidade, não é? Mas isto acontece por muitos países lá fora e não é novidade para ninguém, não temos tido assim tantas reclamações e nós queremos acreditar também que se calhar isto acontece por estarmos se calhar na primeira fase, não é? Talvez com mais tempo vamos nos familiarizar com isto de subsídios, vamos passar a saber como é que esses subsídios podem chegar aos legítimos beneficiários sem exclusão e sem sobressaltos. Agora, me perguntando o que eu gostaria que fosse feito na segunda fase do pagamento desse subsídio. Sei, que essa fase eu não sei para quando é que foi agendada, mas eu espero que não se espere muito que chegue o período das eleições para poder se entregar esse subsídio, ok? Porque quer me parecer que há uma necessidade aqui de politizar esse subsídio, não é? Então espero que não cheguemos até lá à porta das eleições para podermos dar o dinheiro aos beneficiários e que esses erros que aconteceram desta vez, não é? Sejam corrigidos, porque não fica bem para quem foi inscrito e na última hora não poder se beneficiar e ver o outro a se beneficiar. Parece que aqui o nosso governo pode estar a tratar as pessoas de forma diferente, não é? Parece que há filhos e há enteados do mesmo povo. Isso não podia acontecer. Espero que da próxima não se volte a repetir isto e, de facto, os valores cheguem aos legítimos beneficiários sem esse sobressalto. Muito obrigado. Convidamos você, caríssimo internauta, para irmos ao nosso curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si. Venha correndo às nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe ao seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham desconto. Venha ter conosco. Olá, sim, voltamos para a segunda e última parte do Política na Mesa, onde continuamos a levar até si assuntos que marcam a atualidade nacional. Neste momento vamos falar da reclamação
e que é feita pelos munícipes da cidade turística de Vilanculo. A reclamação tem a ver com as elevadas taxas que são cobradas pelas empresas privadas que fornecem água a certos bairros. Uma das empresas que é muito falada é Gawat. Gostaria de saber de si, começo por cima, não sei, como é que olha para a situação da água aqui na cidade de Vilanculo? Sabemos que a entidade local tem desenvolvido esforços, são vários os esforços que a entidade tem desenvolvido para, de modo a colocar o fim a esse problema de falta de água potável para os seus munícipes, mas por detrás disso há certas empresas que colocam um entrave devido às taxas que têm cobrado. Como é que olha para esta situação? Bom, é de lamentar, mas eu tenho aqui a acrescentar mais um dado, que se calhar nós tínhamos que começar a ver esse assunto da água, não é? Talvez de uma forma mais teríamos que recuar por tempo, porque nós tivemos aqui a primeira empresa, como é que foi? A EMA. E houve muitas reclamações porque a EMA, ora a água não saía, ora porque pronto, as faturas também eram altas, ora a água saía turva, e foi dali que apareceram outros pequenos, não é, fornecedores de água. Então, há aqui que chamar a razão às nossas estruturas, porque eu quero aplicar que essas empresas, para começarem a operar aqui na área municipal, não aparecem só, não é? Há aqui talvez um processo de contratação, ou porque pronto, há tramitação de documentos, e é lá onde se deve dizer como é que esse fornecedor vai operar, como é que são os preços por metro cúbico, como é que esse processo todo, não é? Então, se ele lhe permitiram que começasse a trabalhar, com que base, não é? Disse quanto lhe custava a sua água, não é? Então, havendo isso, tem que se criar também se calhar uma comissão ou uma estrutura que vela sobre essa questão de água, e não só, se calhar, de prestação de outros serviços que são concessionados, não é? Porque existe sim um aproveitamento no meio de tudo isso. Agora, tem que haver, para mim, um órgão, não é, local, que pode estar a par como é que é, a acompanhar esse processo de fornecimento de água e prestação de outros serviços ao público, porque também não faz sentido que haja uma fatura acima de 1.000. Então temos que ver essa pessoa se realmente consumiu essa água, consumiu aonde, não é? E esses aparelhos que eles usam, os contadores, se calhar havia aqui também uma necessidade de passarem. Nós temos o INOC, não é? Temos o INOC, eu não sei se o INOC faz o devido trabalho na apreciação desses aparelhos quando aparecem antes de serem aplicados ao consumidor, não é? Porque pode existir um caso em que nós temos em casa um contador que está se calhar acelerado, não é? A leitura que ele tira não é a leitura real daquilo que nós consumimos em casa, e é por isso que vai aparecendo essa questão de altos valores. Agora, há que chamar aqui o INOC talvez para poder verificar essa questão dos aparelhos. Agora, não havendo a necessidade de o fornecedor submeter essa fatura alta, não é? É óbvio que o valor que se cobrou deve ser devolvido ao cliente. É por aí onde eu estou a pensar. Não sei, nós temos que buscar, porque eles também, quando metem a fatura, é porque passaram do contador, não é? Foram fazer a leitura do contador. Agora, tem que se ver, se ele diz que 1 metro cúbico são 100 meticais, não é? A leitura anterior é de 100 e agora veio encontrar 102, veio consumir 2 metros cúbicos. Então, quando é que é 1 metro cúbico? Não é? É fácil.
Então, se é que a fatura já aparece com um valor alto, é natural que tem que se reclamar. E se ele diz que o meu contador me deu essa informação e você não concorda, você como consumidor, nós temos que ter um órgão em que nós podemos recorrer a ele para poder ultrapassar essa questão. Obrigado, Roberto Coutinho. Como é que olha para esta situação de água? São várias as reclamações que saem das bocas dos cidadãos de Vilanculo e algumas vezes acabam dizendo que algumas empresas fornecedoras de água quando chegam na sua casa ver que tem alguns blocos ali ou está a criar horta já o valor pode ser alto, pode ser muito alto, acima daquilo que você habituou, pode colocar mesmo acima de 2.000 meticais, só porque você comprou 2 sacos de cimento e fez alguns blocos ali. Como é que olha para essa situação? O que é necessário fazer para se pôr o fim a esse problema, tendo em conta que sem água não há vida? Muito obrigado. Estamos a falar de um bem comum, estamos a falar de um bem precioso. Aliás, a água é o líquido precioso. Ou quer dizer, pode nos faltar energia, podemos arranjar outros recursos, mas a água é insubstituível. A situação da água, ou a situação aqui descrita pelos munícipes, nós consideramos legítima, e é verdade que a água, quando comparado com outros territórios autárquicos, a água fornecida em Vilanculo é cara. Nós reconhecemos isso e não apenas reconhecemos e assumimos, e há um trabalho que o governo está a fazer para poder minimizar esta situação ou para corrigir esta situação de lamúria dos nossos munícipes e da população. Há esforços também conjugados por parte do Conselho Municipal da cidade de Vilanculo para responder cabalmente à questão de água no nosso município. Nós sabemos que o município de Vilanculo herdou do Conselho Executivo de Vilanculo em 1998, ano de autarcização no nosso país, o pequeno sistema de água, vulgarmente conhecido por sistema de abastecimento de água de Inhajus, que tinha uma dezena de consumidores nessa altura. Não chegavam até a 200 consumidores, mas o número de munícipes foi crescendo e, consequentemente, o número de consumidores de água subiu e não conseguiu responder à demanda. Houve um trabalho por parte do Executivo Municipal na busca de fundos e no segundo mandato, se a memória não me traiçoa, estava a decorrer o ano de 2005 para 2008, foi reabilitado o sistema de abastecimento de água de Vilanculo e mesmo aqui a escassos metros da VTV podemos ver um tanque construído nessa altura. Mas houve falhas também de percurso na construção desses tanques que não conseguem canalizar a água para a zona baixa da cidade. É um erro de percurso, foi uma falha. O importante é detectar, é identificar o erro e corrigir-se. Há um trabalho que iniciou no mandato passado, na busca também de parceria, na busca de investimentos para a reabilitação e ampliação do sistema de abastecimento de água de Vilanculo. E este assunto veio a concretizar-se neste mandato que corre. Foi reabilitado o nosso sistema em Vilanculo e também foi ampliado. Tivemos o historial de uma empresa que não interessa aqui voltar a falar do nome, que também tinha a sua política de distribuir a água e também de emissão de faturas. Esta empresa ficou para a história, já não está em Vilanculo, e o sistema de abastecimento de água de Vilanculo está sendo gerido neste momento por uma comissão mista constituída por alguns funcionários que trabalharam naquela empresa, obviamente, alguns
em representação dos munícipes de Vilanculo e também do próprio Conselho Municipal. Mas em linhas muito gerais, o sistema está sendo gerido pelo Conselho Municipal. É verdade que tem estes elementos que fazem parte da comissão. Mas no nosso entender, no entender do Conselho Municipal, junto com o órgão deliberativo e representativo que é a Assembleia Municipal, muito recentemente, na segunda sessão ordinária, foi aprovada uma proposta do Conselho Municipal que tem a ver com a criação de uma empresa municipal de água e saneamento. Esta empresa vai contar com a direção executiva e vai contar também com a direção fiscalizadora para poder colocar o fim do sofrimento a que estão votados os nossos munícipes. Essa situação de privados, ninguém vai dizer o privado para não continuar a dar água aos munícipes. O próprio privado que está a entrar em esquemas não muito bons vai se sentir desencorajado pelos preços, pelos preços que serão praticados nessa altura, e também vai se fornecer água de qualidade, vai jorrar água nas nossas torneiras 24/24. É só termos um pouco de tempo. Mas é uma questão que o colega Manassés deixou ficar aqui, que nós, ou que o executivo, que o governo deve procurar fiscalizar essas atividades que são desenvolvidas pelos exploradores ou operadores privados. Aqui há uma atividade, tem taxas que esses operadores devem ou pagam ao Conselho Municipal, mas também tem uma obrigação primária de testar a água, porque não é só abrir o furo onde achar que deve abrir. Aquela água deve ser certificada através de um laboratório que nós temos até aqui em Vilanculo, se a água é verdadeiramente potável ou não. Porque algumas pessoas até podem pensar que é potável quando jorra numa torneira. O mais importante é que esta água seja tratada e seja certificada que é para o consumo dos munícipes. É verdade, um e outro pode estar fora desta orientação, mas há um trabalho que de facto está sendo feito a nível local, mas nós entendemos que a breve trecho ou final deste mês, quando esta direção executiva começar a funcionar em pleno e a direção fiscal também funcionar em pleno, alguma coisa nós veremos de melhor. Caso não se vislumbra uma mudança, caberá ao Conselho Municipal tomar outra medida para se reverter o quadro. Aliás, a Assembleia Municipal está atenta a todo o trabalho. Não vamos esperar apenas que o Executivo diga alguma coisa, mas a Assembleia poderá intervir para o bem dos nossos munícipes. Roberto Matsinha, estamos numa situação em que os munícipes vêm reclamando há dias, há meses, há anos, devido às taxas que são praticadas. Olhando para esta situação, olhando para esse problema, é verdade, segundo as suas palavras, essas empresas privadas pagam um certo valor ao município, tudo bem, mas o município não tem como intervir para colocar ou para junto desse fornecedor ou desses fornecedores encontrarem uma solução que possa satisfazer também aos munícipes? É verdade, este grito de socorro dos nossos munícipes é do conhecimento do Conselho Municipal, e o Conselho Municipal tem feito um trabalho abnegado junto a estas empresas no sentido de mudar o estilo de trabalho. É verdade que os contratos ora firmados não são tripartidos, são contratos firmados entre a empresa que está a fornecer a água e o cliente. Então, o cliente também deve trabalhar muito em concreto com este fornecedor, não é? Estava a explicar muito bem aqui o Manassés. Se eu consumir 2 metros cúbicos, não é? 2 metros cúbicos, estamos a falar de 2.000 litros, mas também dizer que consumir 2.000 litros, é preciso também aferir que quantidade de água é essa que eu uso em 30 dias. Há famílias que não conseguem usar 1.000 litros por mês. 1.000 litros é muito.
Significa que essas pessoas estão a lavar mantas todos os dias ou estão a regar blocos todos os dias. Então, cabe num diálogo, digamos, amigável, porque o contrato também foi firmado de forma amigável, isso deve terminar de forma amigável. O cliente deve saber conversar com aquela empresa. Consumir tanto, mas vocês estão a dizer isto, por que eu devo pagar? E se achar também que não dá, é verdade, eu não iria dizer que o cliente deve rescindir o contrato com a empresa, mas tem que se encontrar um meio termo. E também as empresas não devem, como é que posso dizer, não devem criar esse transtorno para o cliente, uma vez sabendo que o sistema do Estado, neste caso o sistema do município, não chega àquele talhão, não chega àquele quarteirão dizer não, aqui já encontrei um terreno fértil para buscar o dinheiro. O terreno deve se buscar de uma forma honesta e que não crie transtornos também para o próprio cliente. Bom, desculpa, Paulinho, o colega Massim, é que no passado recente nós tivemos aqui uma reclamação idêntica, mas com relação à empresa fornecedora de gás, a nossa empresa pública. Parece que houve muitos gritos também, as faturas vinham assim altas. Eu não sei quem teria notificado a empresa, se foram mesmo os consumidores, mas me parece que há uma semana nós tivemos esse assunto ultrapassado. A própria empresa apareceu a assumir o IERO e creio eu que reparou os danos que teria, se assim posso dizer, que teria causado ao consumidor. Não. Por que não pode se usar a mesma via para essas empresas neste momento? Porque o colega Matsinho está aqui a dizer que isto tudo será ultrapassado quando a empresa municipal que se vai criar, ou se já está criado, não sei, mas ainda não está a operar. Quando estiver no terreno é que nós já vamos ter água a preços justos, mas ok, até lá, enquanto isso não acontecer, como é que fica o município? Fica refém dos fornecedores privados, porque eles também podem estar a ver que, afinal de contas, daqui a pouco nós já não temos campo aqui, não é? Então, enquanto a empresa municipal não começa a operar, não é? É natural que cada um pense a tirar algum dividendo durante aquele período. O que se pode fazer aqui, buscando, como é que eu posso ter um consenso com o meu provedor de serviços, não é? Embora o contrato foi firmado entre eu e ele é privado, mas o que como é que é o governo, o município, o que pode fazer por mim, município, em que estou exatamente nessa discussão com o provedor de serviços na minha casa? Não é? Enquanto eu estou à espera dos serviços que o município vai me fornecer, não é? Mas tá bom, nesse intervalo, o que se pode fazer? Porque não podemos continuar assim, só à espera como é que é? Dos serviços municipais. Nesse tempo aí, o que se pode fazer? Mas sim, será que há espaço para o município intervir nessa situação? O que eu posso dizer é o seguinte, eu não posso falar mal da janela do vizinho, dizer que a janela do vizinho está assim ou está daquela maneira. Sem primeiro fazer a introspeção, ver como está a janela da minha casa. O colega Nhachung está a falar de um assunto que aconteceu recentemente, eu também acompanhei, mas acompanhei através das redes sociais. Eu acho que as redes sociais é uma via, não é? É uma via usada por alguns e não usada, se calhar, por todos. Então, eu estou a falar daquilo que são os princípios legais. É verdade, a rede social também é legal ou pode ser legal, mas estou a falar daquilo que é o exercício do governo, como que o governo pode resolver. O governo, muitas das vezes, não recorre muito às plataformas para a correção de algumas situações. Há de notar que esses firmaram alguns acordos com o próprio município, o próprio Conselho Municipal. Então, é destas vias que devem ser seguidas os encontros permanentes. Por exemplo, como isto é uma necessidade, aflige aquilo que são os munícipes e o Conselho Municipal
a Assembleia Municipal, todos esses órgãos estão a carregar aquilo que é a vida, aquilo que é o dia a dia dos munícipes. Havendo uma necessidade mesmo num sábado, num domingo, pode-se convocar um encontro com aqueles e poder ter uma saída. Eu não iria aqui dizer que não, a melhor forma devia ser as redes sociais. Para o assunto da NH, eu acho que foi alguns grupos do WhatsApp, algumas redes sociais que procuraram fazer sentir aquilo que era o grito dos munícipes e, de facto, a NH chamou-se a razão, ultrapassou. A sociedade civil, se achar que esta é uma das vias, pode ser, mas eu estou a falar em nome de quê? Desses órgãos instituídos pelo governo que deve fazer o seu trabalho. Neste caso, estou a falar do Conselho Municipal. Um dos meios que o Conselho Municipal deve acionar é o que eu acabei de falar, e não as redes sociais. Obrigado. Vamos ao nosso terceiro e último tema. Antigo presidente sul-africano Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisão por desrespeito ao Tribunal Constitucional. O antigo estadista do país Durande terá somado inúmeras faltas após ter sido solicitado para o tribunal, onde ia responder algumas questões sobre o escândalo que pesa sobre si. São vários os crimes em que ele é acusado, um dos quais a prática de corrupção na altura em que ocupava o cargo de presidente. Matsinho, comece por si. Como é que olha para esta decisão tomada pelo tribunal daquele país vizinho ao condenar aquele que um dia foi presidente daquele país? Muito obrigado, Paulino Vilanculo. Eu queria dizer que a lei, esta lei em dia, aqui na superfície da terra, porque existe aquela lei que é divinal, que é de Deus, mas esta lei que prevalece para os seres humanos aqui na terra é feita pelos homens e é para servir também para regular aquilo que é o funcionamento, aquilo que é o dia a dia da sociedade. Independentemente de ter sido presidente um dia, presidente da República ou presidente do Tribunal Constitucional, quando esta pessoa sai daquilo que são os caris da lei, a lei o chama a atenção e volta a lhe colocar naquilo que são os caris. Mas queria dizer que esta situação em que nos chegam da vizinha África do Sul, da condenação a 1 ano e 3 meses de Jacob Zuma, aquele que um dia dirigiu os destinos dos sul-africanos e da própria África do Sul, nós podíamos não comentar tanto pelo fato de não ter o próprio dossiê em minhas mãos, mas também respeitando aquilo que é o princípio de inocência. É verdade, ele está sendo chamado, não é, para cumprir uma pena. Caberá ao tribunal e aos advogados do visado e próprio o Jacob Zuma chamar-se à consciência para se entregar às autoridades para que a lei seja feita. Havendo um argumento, havendo a interposição do recurso, vai ser feito à luz dos instrumentos em vigor na África do Sul. E eu queria dizer que não podemos dizer como ele já foi presidente, não pode, ninguém é intocável perante a lei. E já ouvimos aqui vários comentários, quer de Vilanculo, quer da nossa província, do país. Este é guisado, aquele é frito, ele não responde. Porque... Não, quando há uma matéria substancial, aquilo que é a separação de poderes, ele era presidente, sim, de um órgão
E em outras palavras diríamos que era o símbolo da República da África do Sul, mas tem um outro órgão. E também temos que preservar e reconhecer que há um princípio que diz: onde terminam os seus direitos, começam os direitos dos outros. Mesmo como pessoas, onde termina a sua visão, pode estar a iniciar a visão de um outro cidadão. Mas também onde termina aquilo que eram competências, ou são competências de um presidente, pode estar a iniciar competência daquilo que é um tribunal constitucional ou um tribunal supremo. Obrigado, Manassés. O Jacob Zuma, em 2018, foi obrigado a demitir-se do cargo por causa dos escândalos em que ele é acusado, e de lá até cá o atual estadista daquele país, o Cyril Ramaphosa, sempre lutou ou decretou uma luta sem tréguas contra o fenômeno corrupção. E no dia 28 do mês passado recebemos essa informação de que o Zuma foi condenado a 1 ano e 3 meses. Como é que olha para esta decisão tomada pelo tribunal daquele país vizinho? É assim, Paulino, acho que ali o tribunal não podia, tinha que fazer alguma coisa, não é? Tinha que dizer alguma coisa. Bom, para o processo, né? O processo tinha que sair da mesa para um sítio qualquer, ou arquiva-se, ou não é? Mas esse problema do presidente Zuma parece que é interno, é dentro mesmo da própria organização em que ele milita. Eu teria acompanhado há uns meses atrás nessa questão de não aparecer em tribunal, que parece que alguns membros do ANC, não é, saíam em sua defesa, tanto é que proibiam que ninguém, representante da justiça, pudesse aproximar a casa de Jacob Zuma para recolher, nem que seja força, não é? Então, atenção que isso não é qualquer um que pode fazer. Os tribunais já chamaram Jacob Zuma por várias vezes e esse simplesmente não vai para lá. E isso fica claro que se dizemos que a lei é para nós todos, há quem está acima da lei. E na África do Sul, um dos que está acima da lei é o Jacob Zuma. Então, o tribunal talvez pode ter tomado essa decisão de condená-lo à revelia, não é? Esse foi 1 ano, é 1 ano e 3 meses. 3 meses. Mas ok, eu quero perceber uma coisa: como é que essa pena será cumprida? É a questão que eu queria colocar ao Manassés também. Como é que olha? Será que as forças daquele país vão conseguir neutralizar o Jacob Zuma até ao calabouço? Não será possível. Essa lei, quer dizer, é aquilo que eu estava aqui a dizer, que isso foi apenas uma saída em que o conselho os que estão com o processo, quer dizer, para poder tirá-lo da mesa e começar a ver outras coisas, tinham que tomar essa decisão. Mas eu não vejo o Jacob Zuma a cumprir essa pena. Eu não sei qual é o método em que eles, como é que essa condenação deve ser cumprida, se é pena efetiva ou isto converte-se em multas, como tem acontecido muitas das vezes aqui conosco. Mas não vejo cá comigo qualquer saída em que vai obrigar o Jacob Zuma a cumprir esta pena. Entretanto, é mais um processo que vai ao arquivo e ponto final. Mansinho, será que as forças daquele país vão conseguir neutralizar ou encontrar o antigo estadista até ser conduzido ao calabouço, tendo em conta que foi condenado, talvez na altura estava na sua casa ou num outro ponto daquele país ou fora do seu país? Como é que olha para esta situação? Ele foi condenado sim, mas está fora das grades. Como é que isso vai se colocar em prática, vai se efetivar essa decisão tomada pelo tribunal? Eu acho que o coletivo de juízes
ao proferir esta sentença com moldura penal de um ano e 3 meses ao Jacob Zuma, fez-se um estudo minucioso e viu-se a necessidade de facto de tomar esta decisão. Então, se o tribunal toma esta decisão, o tribunal também é soberano de acionar todos os mecanismos de busca e captura. Então, olhando ao que eu dizia, que ele ou ninguém é intocável, quer na África do Sul, quer em qualquer parte do mundo. É verdade, há pessoas que se julgam de intocáveis, mas quando quer se fazer sentir a lei, ninguém é intocável. Mesmo aquele que tem bilhões e bilhões vamos lá dizer, de valores monetários, quando a lei quer ser aplicada, é aplicada. Uma vez o tribunal ter proferido esta sentença, vamos aguardar que iremos ter a versão final, se de facto o Jacob Zuma foi conduzido de facto às celas, que é aquilo que eu desejo de algumas pessoas, aquilo que eu desejo dos que o acusam de ter cometido esses crimes todos. Nós não podemos ter dúvida. Se o tribunal teve a coragem de o condenar, qual a dificuldade de lhe conduzir às celas? Eu não estou a ver nenhuma dificuldade aqui. Existe essa dificuldade, porque repara que o Jacob Zuma é condenado a revelar. Ele não estava em tribunal, acompanhou a leitura da sentença, se calhar através de televisão, a partir de casa, porque há muito que ele é chamado para o tribunal e simplesmente não vai. E há rumores de que dentro do próprio partido, em que o ANC, em que o Jacob Zuma foi presidente, eu sei lá se ainda continua militar ou não, tem um grupo, não é, em que está em sua defesa. Não permitem que ninguém consiga alcançar o Jacob Zuma. É por isso que eu estou aqui a dizer, este processo, não é, o coletivo de juízes pode ter encontrado esta saída simplesmente para poder tirar o processo da carteira e poder dar seguimento com o seu trabalho. Mas que Jacob Zuma vai cumprir esta pena. É por isso que eu também estava aqui a dizer no princípio se essa sentença para esta pena tem qual é a moldura da execução, se tem que ser efetiva ou isto é convertível, não sei, mas eu tenho minhas dúvidas se o Jacob Zuma efetivamente irá cumprir com esta pena. Muito obrigado, Manassés Nhashungu, obrigado, Roberto Mazzini, pela vossa presença nesta que foi mais uma edição do Política na Mesa. Quero agradecer também a si, caro internauta, que nos acompanhou até a esta parte e pedir para que partilhe este vídeo. Se é novo, subscreva o seu canal para não perder nenhuma informação, ative o sino das notificações para ser notificado sempre que tivermos novidade para si e continue a se prevenir da Covid-19, porque ainda é uma realidade no nosso país. Até mais.